E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar fundo no relatório gerencial de um dos fundos imobiliários mais conhecidos da Bolsa, o Kinea Rendimentos Imobiliários, o famoso KNCR11. Vamos analisar juntos o documento mais recente, de novembro de 2025, para entender tudo o que está rolando com o fundo. Se você já investe ou está de olho nele, essa conversa aqui é para você. Sabe aquele monte de gráfico, tabela e termo técnico que às vezes assusta um pouco? Pois é, o nosso objetivo aqui é exatamente traduzir tudo isso. A gente vai fazer um tour guiado, passando por cada parte importante do relatório para que qualquer pessoa, mesmo quem está começando agora, consiga sacar qual é a real situação do fundo. E antes da gente começar de verdade, aquele recado rápido. Se você curte esse tipo de conteúdo que vai direto ao ponto e te ajuda a entender melhor seus investimentos, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma análise nova. Beleza, então, qual vai ser o nosso caminho hoje? A gente começa com os fundamentos do KNCR11, depois parte para o que todo mundo gosta, resultados e dividendos. Na sequência, a gente espia a carteira do fundo, tenta entender o que o gestor está pensando para o futuro e, no final, amarra tudo numa conclusão. Combinado? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, quem é o KNCR11 na fila do pão? Bom, ele é nada mais nada menos que o maior fundo imobiliário de CRIs do Brasil, os famosos fundos de papel. Entender o tamanho e a estrutura dele é o primeiro passo para qualquer análise bem feita. Tá, mas o que é um fundo de papel? É bem mais simples do que parece. Em vez do fundo comprar um prédio, um shopping, o famoso tijolo, ele basicamente empresta dinheiro para projetos imobiliários através de títulos chamados CRIs. E, claro, ele cobra juros por isso. São esses juros que, no fim das contas, viram os dividendos que caem da nossa conta. Agora um ponto super importante. Como esses empréstimos são corrigidos? Olha só esse gráfico. Mais de 93% da carteira está ligada ao CDI. E o que isso quer dizer na prática? O CDI anda coladinho com a nossa taxa básica de juros, a Selic. A conta é simples. Selic alta, o KNCR11 tende a ter um bom desempenho. E os números do bicho são grandes, viu? A gente está falando de um patrimônio de 9,4 bilhões de reais. É dinheiro. E olha o tanto de gente que investe nele. Quase 500 mil de cotistas. Sobre o preço, a cota patrimonial, que seria o valor justo, estava em R$ 102, mas no mercado ela estava sendo negociada a R$ 106. Isso significa que o fundo estava com um pequeno ágio. Beleza, já entendemos o básico do fundo. Agora vamos para a parte que todo mundo quer saber, né? A grana. Quanto que o fundo realmente gerou e quanto ele botou no bolso do cotista neste último mês. Então, vamos à pergunta que não quer calar. Qual foi o rendimento que o fundo da Kinea distribuiu agora em novembro? E tá aí a resposta. R$ 1,11 por cota. Esse valor, que foi pago lá no dia 11 de dezembro, deu uma rentabilidade de 103% da taxa DI. Ou seja, ele não só acompanhou, como superou o seu principal índice de referência. Para um fundo de baixo risco, isso é um baita resultado. Peraí, mas olhando os últimos meses, o valor caiu, né? Sim, caiu. Mas calma, não precisa se assustar. O próprio gestor explica no relatório que o resultado foi um pouco menor porque novembro teve menos dias úteis. É o famoso efeito de calendário, algo super normal nesse tipo de investimento. Mas de onde veio toda essa grana? Olha só essa tabela. A imensa maioria, 96 milhões de reais, veio justamente dos juros dos CRIs. Isso só confirma que o motor do fundo, o que realmente gera o valor, é a sua carteira de crédito imobiliário. Ok, já sabemos quanto rendeu. Agora, onde exatamente está o dinheiro do KNCR11? Quais são os setores e os projetos que ele está financiando? Vamos dar uma espiada na carteira dele? Olhando essa pizza aqui, fica bem claro. Quase metade da grana está investida em dívidas do setor de escritórios corporativos. Logo depois vem os shoppings e o setor de logística. Isso mostra uma característica forte do fundo, que é essa aposta na economia dos grandes centros urbanos. E a carteira não ficou parada em novembro, não. O gestor conta para a gente que o fundo fez um novo investimento de 50 milhões de reais. Isso é um ótimo sinal. Mostra que a gestão está ativamente buscando novas oportunidades no mercado. E que operação foi essa? Descomplicando, o KNCR11 emprestou dinheiro para financiar um galpão logístico novinho lá em Curitiba. E o melhor, esse galpão foi feito sob medida para o Mercado Livre, ou seja, é uma operação com inquilino de primeiríssima linha e uma taxa bem atrativa, de CDI mais 1 e 90% ao ano. E talvez a notícia mais importante do relatório. O gestor reafirma que a carteira toda está saudável. Não tem nenhum calote, nenhum problema de crédito no portfólio. Para quem busca segurança no investimento, essa é a frase de ouro.
Beleza, já vimos o que aconteceu. Mas e o futuro? O que o pessoal da Quineia está planejando para os próximos meses? Qual é a visão da equipe sobre o mercado e a economia? O fundo fez uma nova emissão de cotas recentemente para levantar mais dinheiro. E a estratégia para usar essa grana é bem clara e dividida em 3 passos. Primeiro, captar o dinheiro. Segundo, usar uma parte para pagar algumas dívidas de curto prazo, o que deixa o fundo mais leve e saudável. E terceiro, e mais importante, usar o resto para investir em novos CRIs, aumentando e diversificando a carteira. E olha só que informação legal que o gestor soltou. Ele já tem no gatilho 800 milhões de reais em novas operações que devem ser concluídas nos próximos 2 ou 3 meses. Isso significa que tem muito ativo de qualidade para entrar na carteira em breve, o que é ótimo para o cotista. E sobre o cenário econômico, a visão do gestor é que a Selic, nesse patamar alto de 15% ao ano, continua sendo positiva para o fundo. Como a gente viu lá no começo, a carteira é quase toda indexada ao CDI, que acompanha a Selic de perto. Então, enquanto os juros ficarem altos, a tendência é que os rendimentos do KNCR11 continuem bem atrativos. Ufa, passamos por bastante coisa, hein? Agora, para fechar com chave de ouro, vamos amarrar tudo e fazer aquele resumo com os pontos mais importantes que a gente viu nessa análise. Então, resumindo a ópera, o fundo pagou R$ 1,11 por cota, um valor um pouco menor por causa do calendário. A carteira continua saudável, redondinha e ainda ganhou um investimento novo de 50 milhões. A estratégia é usar o dinheiro da nova emissão para crescer e já tem 800 milhões em negócios na mira. E por fim, o cenário de Selic alta continua sendo um baita aliado para o fundo. E aqui, o aviso mais sério e importante de todos. Pessoal, isso aqui é um bate-papo para fins educacionais, para ajudar a entender o relatório. Não é, de jeito nenhum, uma recomendação de compra ou de venda, tá legal? A decisão final de investimento é sempre sua, com base na sua própria pesquisa e nos seus objetivos. E para quem curte ver a teoria funcionando na prática, fica o convite para acompanhar a série A Carteira do Canal. Lá a gente mostra os nossos investimentos todos os meses, aplicando o nosso dinheiro e explicando cada decisão. É um ótimo jeito de continuar aprendendo. Para fechar, quero deixar uma pergunta no ar para a gente continuar a conversa aí nos comentários. O mercado já está falando bastante sobre possíveis cortes na Selic a partir de 2026. Na sua opinião, como é que isso pode impactar os resultados do KNCR11 lá na frente? Deixa seu palpite aí. E é isso. Espero que essa análise detalhada tenha ajudado a clarear as coisas sobre o relatório do KNCR11. Se você gostou, já sabe, né? Se inscreve no canal para a gente se ver nas próximas. Um grande abraço e até mais.